Amém, querido? Sem mais delongas, abre comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler o texto que inspirou essa canção que acabou de ser cantada, Deus proverá. A narrativa dessa história está exatamente aqui, em Gênesis 22, a partir do verso 1. Gênesis 22, 1 diz assim, a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí, dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa noite tão especial, Pai. Noite de culto, noite de adoração, noite de render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Noite de consagrar, Deus, o nosso domingo a Ti, porque nós sabemos que tudo é Teu, e é por isso que nós viemos aqui te adorar, Pai. Senhor, e nessa hora em que nós abrimos a Tua palavra santa, a minha oração é que o Teu Espírito, que também é santo, possa falar conosco. Pai, uma palavra que é tão antiga, mas é tão nova, é tão atual, é tão poderosa. Poderosa para ensinar, para exortar, para consolar, para dirigir, para confortar, para curar. E a minha oração é que a exposição dela possa ir de encontro à necessidade da tua igreja no dia de hoje. Quanto a mim, Deus, mais uma vez eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Pai, que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus, o Cristo. Amém. Meu irmão Abraão foi um homem que, aos 75 anos, foi matriculado na escola da fé. E agora, aos 100 anos, exatamente, esse texto que a gente leu, acontece quando Abraão já tinha 100 anos.
E aos 100 anos, ele ainda está enfrentando tremendas provas e desafios enormes. Escute isso. Você e eu nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas verdades. Quando a gente para de aprender, a gente para de crescer. E quando a gente para de crescer, a gente para de viver. Um homem chamado Arthur Schopenhauer disse que nos primeiros 40 anos da vida, nos 40 anos, a vida nos dá o texto. E nos próximos 30 anos, a vida nos dá o comentário do texto. Eu confesso a vocês que eu já estou em 2 anos de comentário do texto, né, aprendendo algumas coisas. Mas escute isso, para nós que somos cristãos, o comentário do texto, ou melhor, o texto, para o crente o texto, é aquilo que foi dito lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, quando diz assim: o justo viverá pela fé. E o comentário do texto, para nós que somos cristãos, se a gente for utilizar essa palavra de Schopenhauer, o comentário do texto está sendo escrito à medida que a gente ouve a palavra de Deus, à medida que a gente obedece a direção no dia a dia, e à medida que a gente vai vivenciando com ele as provas, as vitórias e todo tipo de desafio. Gênesis 22 mostra, sem sombra de dúvidas, a maior de todas as provas que Abraão enfrentou. Nenhuma delas foi tão desafiadora, nenhuma delas foi tão difícil, nenhuma delas fez com que o deserto dele parecesse tão grande. Mas pela fé, ele supera essa prova, ele triunfa sobre ela, ele vence sobre ela, e ele pode nos ensinar como é que a gente pode passar pelas provas de forma vitoriosa, dependendo mais do provedor do que dependendo da provisão. Esse é o nome da minha palavra de hoje. Dependendo mais do provedor do que da provisão. E eu quero, junto com você, olhando para esse texto, para isso quero te pedir que você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Eu quero te convidar a ir olhando comigo sobre como é que a gente pode receber de um texto como esse, tão poderoso, instruções práticas para os dilemas que a gente enfrenta na vida, para aquelas dificuldades que a gente chama de prova, exceto que se você é adulto, você já tirou uma conclusão sobre a vida. Ela não é um parque de diversões. A vida não é um lugar onde você entra e só sorri, só se diverte, só acha tudo bem suave. A vida é um lugar truncado de desafios, de renúncias, de dificuldades, de interrogações, de medos, de decepções, de angústia, de tantas outras coisas. Porém, quando nós entendemos o texto e o contexto, sendo o texto a fé e o contexto a presença de Deus na adversidade, a gente aprende e vai gerando uma fé mais robusta, a depender mais do provedor do que da provisão. Então a primeira coisa que eu quero olhar com esse texto, deixar para o seu coração em termos práticos, quando você e eu tivermos dilemas, dificuldades, circunstâncias adversas, a primeira coisa que o texto nos ensina é que sim, você e eu podemos esperar testes da parte de Deus. Olha o verso 1 aí de novo. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Ao que Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus então disse, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Dependendo da forma como você lê, se você não tem entendimento de quão bom Deus é em todo o tempo, parece que até a tônica que Deus dá é cruel, né? Porque Deus fala: Abraão, sabe esse filho que eu te dei? Esse filho que você esperou 40 anos para ter? Pois é, toma ele, seu único filho. Aquele a quem você ama. Deus estava enfatizando para Abraão quem era ele, ó. A quem amas e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Querido, oferecer em holocausto é matar. É bonitinho, mas o que Deus estava mandando é: vai lá e mata seu filho. E oferece a mim. O que eu quero que você entenda é que esse tal evangelho da prosperidade nunca foi bíblico. Essa ideia de que você vem a Deus e todos os seus problemas acabam, e que nunca mais vai existir nenhum tipo de dinâmica complicada, e que todo o seu dinheiro vai prosperar, e que a sua família nunca vai ficar doente, e que se cair um avião você vai ser arrebatado. Isso não tem embasamento bíblico. A primeira coisa que você e eu precisamos entender é que sim, nós podemos esperar testes da parte de Deus. Na escola da fé, a gente vai ter testes ocasionais, ou jamais nós saberemos onde estamos na caminhada espiritual. É como um aluno na escola, que tem aula, então prova. Depois aula, e de novo prova. Essa semana a Luísa falava: mamãe, acabamos de entregar o boletim.
Acabou de acabar a prova, já começa tudo de novo. Falei, filha, exatamente. O nome já fala, é uma prova. Para que você faça o quê? Prove. No seu caso, que aprendeu o conteúdo. E a vida é esse lugar onde o Senhor nos possibilita provas. E Abraão enfrentou vários desses testes na caminhada com Deus. Abraão enfrentou, por exemplo, o teste da família. É isso mesmo, às vezes nós somos provados em família. Quando Deus ordena a ele sair do meio da sua parentela, isso está em Gênesis capítulo 11, a partir do verso 27, Deus manda Abraão sair do meio do seu núcleo para ir para uma terra desconhecida. Que desafio! Que dificuldade é sair do meio de quem você ama para ir para um outro lugar, obedecendo a Deus. Era um teste da parte de Deus. Mas Deus fez outro teste com Abraão, que foi o teste da fome. No capítulo 12 de Gênesis, a gente encontra essa história. E nesse teste, Abraão fracassa, porque ele duvida de Deus e desce para o Egito para buscar comida. Ele não acreditava que Deus podia ser o grande provedor. Mas Abraão ainda enfrenta um outro teste, que foi o teste da comunhão. Quando ele deu a Ló a oportunidade de fazer escolha primeiro para ele e para seus pastores. Isso está aqui no capítulo 13 de Gênesis. Deus permite que Abraão seja tocado nessa prova. Mas Deus não testou Abraão só nisso. Deus colocou sobre ele o teste da luta. Quando Abraão derrota os reis confederados que sequestraram Ló, no capítulo 14. Abraão ainda passa pelo teste da riqueza. Quando ele disse não às riquezas de Sodoma, no capítulo 14. Sodoma era uma cidade opulenta, riquíssima, mas que desagradava a Deus por muitas coisas. E Abraão, naquele teste, também é aprovado. Abraão também passa pelo teste da paciência. Quando ele cede às pressões de Sara, ele não é aprovado nesse teste, porque Deus fez a promessa, mas entre a promessa e o cumprimento dela, tinha um tempo do qual Abraão não conseguiu se sujeitar a ele, acabou arranjando um filho com a sua escrava Agar. Mas aqui, no capítulo 22, Abraão está passando pelo maior teste da sua vida. E esse teste foi um teste de amor maior. Esse foi o teste supremo que Abraão enfrentou. Entenda isso, querido. Nem toda situação difícil que a gente vive é um teste de Deus. Às vezes você e eu passamos por testes e provas e dificuldades por causa do nosso próprio pecado. Porém, a Bíblia é clara em dizer: quem estava tentando Abraão aqui não era o diabo. Quem colocou Abraão à prova não foi Satanás. Aqui foi diferente da história de Jó. Você que já me viu falar de Jó, entende aqui uma diferença já central. Jó não, foi Deus quem permite, mas é Satanás quem toma a iniciativa. Aqui não, aqui é o próprio Deus. O verso 1 diz: pois Deus, Abraão, aprova. Tiago vai dizer que o Senhor permite que nós passemos por tribulações para que o nome dele se aperfeiçoe na nossa vida. Por isso que é importante, deixa eu fazer um parêntese aqui, você sempre distinguir entre tentação e provação. É totalmente diferente. As tentações, elas vêm dos desejos pecaminosos que estão dentro de nós. Hoje eu vi uma pergunta na minha caixinha, eu ainda não respondi, mas eu vou voltar para responder. A moça escreveu assim, pastora, sou casada há 12 anos, mas eu ainda amo meu ex. O que eu faço? Meu irmão, segura aí, porque eu vou responder ela, viu? E uma das coisas que eu vou respondê-la é justamente para que ela entenda que isso nem de longe é prova. Isso é uma tentação maligna. A tentação tem uma origem diferente da prova. A prova quem faz é Deus, mas a tentação quem faz é Satanás. A provação tem o objetivo de te aprovar. A tentação tem o objetivo de te destruir. Sabe, quando nós olhamos para isso, a gente precisa entender que a fonte é diferente, porque senão a gente negligencia como o diabo é astuto em nos tentar para arrancar o pior de nós. Enquanto a prova, Deus manda para elencar o melhor que em nós existe. Espere testes da parte de Deus. Essa é a primeira coisa que o texto vai nos ensinar. Nós podemos esperar. No caso de Abraão, eu te disse que ele foi testado na família, na fome, na comunhão, na luta, na riqueza, na paciência e no amor. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que eu quero deixar para você, é que quando a gente aprende a depender mais do provador do que da provisão, a gente pode esperar teste da parte de Deus. Em segundo lugar, a gente precisa colocar os olhos na promessa e não nas explicações dela. Olha aí para o verso 3 do seu texto. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, olha como ele disse: esperai aqui com o jumento,
eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Madame Guyon disse certa vez que a nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, fazer o que parece exagerado e esperar o que parece impossível. Quando eu olho para esse texto e na minha cabeça eu monto cenas aqui, eu imagino Abraão pegando o seu filho Isaac, aqui mais ou menos com 12 anos, aquele que era o filho da promessa, aquele porque ele tinha orado, e ele pega o menino e vai rumo ao Monte Moriá. E quando a gente olha Abraão no Moriá, quando a gente olha José na prisão, Moisés e Israel diante do Mar Vermelho, quando a gente olha para Davi na caverna, quando a gente olha para Jesus no Calvário, a lição é a mesma. E qual é a lição, pastora Sara? Nós vivemos pelas promessas, não pelas explicações dela. Isso faz toda a diferença. Quem aprende a depender mais de Deus do que da provisão, não fica querendo explicação de Deus. Sabe, meu irmão, nós vivemos uma geração que quer explicar tudo, sim ou não? Sim. Você nem precisa concordar comigo que é um absoluto. A nossa geração quer explicação de tudo. A gente quer, mas por quê? Mas não é assim que eu penso. Ai, mas não é assim que eu concordo. Ai, mas no meu ponto de vista. Ai, mas para mim. Ai, mas você pode me explicar? A gente quer explicação de tudo. E a gente às vezes encontra explicação para muitas coisas. Mas sabe, fé é o tipo de coisa que nem sempre se explica. As coisas que Deus faz nem sempre têm explicações. O pedido de Deus era irrazoável, se você pensar bem. Ele era irrazoável de A a Z. Primeiro, Isaac era o filho único de Abraão. Ele era o filho da promessa, em quem descansava o futuro do pacto. Deus tinha uma aliança com Abraão, e essa aliança passava por Isaac. Não parecia razoável pedir esse menino. Mas a promessa também não era razoável, porque Abraão amava Isaac e tinha construído todo um futuro ao redor dele. Quando Deus pede Isaac para Abraão, ele estava testando não só a fé de Abraão, mas estava testando a esperança no futuro e estava testando o amor. Deus começa a testar tudo em volta de Abraão, e parece que Deus começa a tirar tudo que ele mesmo tinha dado a Abraão e tudo que Abraão amava na vida. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando Deus nos envia uma prova, geralmente a nossa primeira reação é perguntar algo do tipo: por que comigo, Senhor? Por que na minha vida? Por que Deus? A gente quer explicações. Eu me lembro, quando eu trabalhava no Hospital do Câncer, há muitos anos atrás, eu tinha uma supervisora de estágio, que ela nos ensinou uma resposta, porque nós, o serviço de psicologia, acompanhávamos o que dentro do serviço naquele tempo, hoje já mudou a nomenclatura, mas a gente falava de pré-óbito, óbito e pós-óbito. Então nós estávamos ali com os pacientes que recebiam um diagnóstico que a medicina não tinha solução para eles, acompanhávamos até o final da vida e depois fazíamos o pós-óbito com a família. E era muito comum, quando a gente chegava no paciente, o serviço de psicologia chega para ter a primeira conversa com o paciente. A pergunta, via de regra, 9 de 10 casos, era assim, ô doutora, você pode me falar por que eu? Por que comigo? Por que esse câncer tem que ser em mim? Tem tanta gente ruim, tem tanta gente má, e a pessoa ficava se delongando nas explicações ou nos questionamentos. E eu me lembro que a nossa supervisora de estágio mandou devolver uma pergunta que na primeira vez eu achei pesada, mas depois eu entendi o tom pedagógico dela. Então a pessoa perguntava: por que comigo? E como o psicólogo não responde, mas devolve pergunta, nós perguntávamos para ela: por que não com você? O que você acha que você tem de tão especial? Que um câncer pode pegar todo mundo, mas não pode chegar na sua casa. Quando Deus nos prova, a gente tem essa pergunta desse paciente adoentado. A gente olha e fala: Deus, por que comigo? Porque a gente se acha bonzinho, não é? A gente se acha, blindado. Tem gente que até posta: sou blindado, casamento blindado. Ei, querido, essa não é a narrativa bíblica. Nós não vemos os heróis da fé blindados. Nós não vemos os apóstolos blindados. Nós não vemos na história da redenção os homens de Deus blindados. Jesus não foi blindado. Você e eu não somos blindados, mas escute. Nós servimos um Deus que nos sustenta no meio da prova. Ele é o Deus que nos dirige, Ele pega na nossa mão e Ele tem objetivos claros. Abraão não sai nessa pegada, e deixa eu só fazer um parênteses para você não esquecer, e você que anota entender. Você e eu não precisamos ficar nesse porquê Deus, porquê comigo, porquê agora, porque a Bíblia nos dá
todas as explicações já na palavra. Primeiro, Deus nos permite passar por dificuldade para purificar a nossa fé. Quem diz isso é Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 6. O segundo motivo pelo qual Deus permite que a gente passe por prova é para aperfeiçoar o nosso caráter. Quem diz isso é Tiago, no capítulo 1, no verso 2. E a terceira coisa pela qual Deus permite que a gente passe por prova é para nos proteger do pecado. Quem disse isso foi Paulo, falando aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12. O que eu quero que você entenda é que os nossos porquês já estão explicados. Deus tem objetivo em nos provar. Mas curiosamente, Abraão não entra nessa paranoia. Abraão não faz sequer uma pergunta. Abraão não duvida. Abraão não olha para Deus e fala: Deus, mas é meu filho único. Deus, mas e a promessa? Deus, mas... Não. Imediatamente ele obedece pela fé. Depois desse episódio aqui, foi que Abraão recebeu o título de pai da fé. Abraão não pede explicações. Abraão não quer saber motivos, porque Abraão sabia uma coisa que você e eu jamais podemos esquecer: a vontade de Deus jamais irá contradizer a sua promessa. Eu vou repetir: a vontade de Deus para mim e para você jamais vai contradizer o que Ele já prometeu para nós. É impossível que Deus nos permita passar por algo que vá num caminho oposto àquilo que Ele nos prometeu. Abraão sabia disso. Aqui em Gênesis, no capítulo 21, Abraão sabia que ele já tinha escutado do Senhor assim: por Isaque será chamada a tua descendência. Deus já tinha dito: a sua descendência vai passar por Isaque. E aí é por isso que o autor de Hebreus, se referindo a Abraão, afirma que a fé de Abraão era tão grande que ele vai e levanta o negócio de fogo contra o seu filho, que eu esqueci o nome agora. Ele levanta o negócio contra o seu filho, sabendo e tendo certeza de que a hora que ele matasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Essa era a fé de Abraão. Ele cria e ele sabia em quem tinha crido. Eu quero deixar com seu coração algumas características dessa fé adulta de Abraão. Abraão tem características de uma fé madura, uma fé provada. Não é uma fé infantil, porque é possível ser adulto e ter fé infantil. Assim como é possível ser adulto e ter emoções infantis. Assim como é possível ser adulto e querer coisas infantis. Abraão tinha características de uma fé adulta. Primeira característica de uma fé adulta, segura aí, meu irmão. Uma fé adulta responde a qualquer chamado de Deus. Deus olha e fala: Abraão. Abraão imediatamente: eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Abraão bate continência para Deus, antes de saber o que era, antes de saber para que Deus o chamava. Ei, querido, você obedece a Deus quando Ele te chama? Ou você ainda é daqueles que debatem com Deus? Que ainda quer entender antes de obedecer? A fé madura não questiona, obedece. Essa é a segunda característica da fé de Abraão. Primeiro, eu te disse que ele responde a qualquer chamado. Segundo, ele está disposto a obedecer a Deus prontamente, sem questionar. A fé de Abraão é tão intrigante e ela vence, porque ele se recusa a viver a incoerência ou a infidelidade da parte de Deus. Ele sabia quem Deus era. E ele sabia que Deus não podia negar-se a si mesmo. Deus não queria Isaque. Deus queria testar o amor de Abraão. Ei, meu irmão, entenda isso em nome de Jesus. Por vezes, nas provas que o Senhor nos permite passar, Ele não quer aquilo que é nosso. Ele quer o nosso coração. Se o Senhor te testa nas finanças, querido, Ele não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Se Ele te testa na justiça, Ele não quer só que você se sinta justificado. Ele quer o seu coração. Se Ele te testa no casamento, não é que Ele quer só o seu casamento, Ele quer o seu coração. Aqui, na realidade de Abraão, Deus queria o coração, não era Isaque. Mas a terceira característica da fé madura é que a fé madura é uma fé que tem ação, mas também tem direção. Olha de novo o verso 3 aí. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Deus deu uma ordem e ele não fica: ai, mas como? Ai, Senhor, mas eu vou esperar mais um pouco. Não. Ele imediatamente se levanta de madrugada, prepara o jumento, toma 2 servos, toma Isaque, racha a lenha para o holocausto e vai para o lugar onde Deus indica. A fé adulta tem ação e tem direção. A fé de Abraão não é especulativa, sabe? Uma fé que fica: mas Deus aonde?
Mas Deus, por quê? Mas Deus, para quê? Mas Senhor, é comigo mesmo? Mas Senhor, como assim? Não. A fé de Abraão tem ação e tem direção. Ele caminha na direção dada por Deus. Quarta característica de uma fé adulta que nós encontramos aqui em Abraão é que é uma fé que não protela a ação. Ele não enrola. Meu irmão, quando se sabe o que Deus quer, não há razão nenhuma para divagação. Não há razão nenhuma para teste. Não há razão nenhuma para perguntas. Não há razão nenhuma para Deus me prova. Senhor, se for o Senhor mesmo que está falando, faz passar um carro vermelho na minha frente. Não tem uns assim? Senhor, se for o Senhor mesmo, eu quero que o Senhor... Essa é uma fé infantil. Se você ainda tem uma fé assim, querido, o desejo do meu coração é que o Senhor possa adultizar a sua fé. Deus é tão misericordioso que às vezes funciona, não é? Às vezes o Senhor conhecendo o nosso coração, a gente fala, Deus, mas parece que eu estou precisando que o Senhor fale comigo. Assim, me perdoa, Senhor, mas parece que eu estou precisando. E Deus é tão misericordioso que Ele faz. Ele faz. Mas esse não é o perfil da fé adulta. A fé adulta é uma fé que não especula. É uma fé que não protela a ação. É uma fé que não fica protelando aquilo que sabe que é a vontade de Deus. Porque não tem confusão entre laço do diabo e vontade de Deus. Abraão obedece, sem especular. Outra característica de uma fé madura que você e eu precisamos buscar é que é uma fé capaz de transformar provas em adoração. Segura aí o verso 5 do texto, meu irmão. Então, disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Olha o que ele fala. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão chama os seus 2 servos, e ele fala, nós vamos lá. E o que nós vamos fazer, servos, é adorar. Abraão sabia que Deus não tinha intenção de trazer de volta um cadáver. Abraão fez da prova um ato de adoração. Ele não esperava nada menos de Deus do que um grande milagre, porque ele sabia que Deus é totalmente confiável. Sabe, querido, como nós vivemos uma geração que não confia em Deus de forma inteira. A gente confia em Deus com reservas, não é? É a solteira que fala, Senhor, assim, ó, eu confio tudo ao Senhor, mas meu marido deixa que eu escolho, Senhor, vai que o Senhor não sabe meu gosto, né? É o irmão que fala, não, Senhor, assim, eu confio tudo ao Senhor, mas no meu trabalho, deixa que eu resolvo, viu, Deus? Porque eu que sei a melhor gestão. A gente vai entregando, mas a gente não confia inteiro. A gente tem reservas com Deus. Isso é característica de uma fé infantil. A fé madura, a fé adulta de Abraão, é uma fé capaz de transformar a prova em adoração, porque ele sabia que Deus era totalmente confiável, e por isso ele não esperava nada menos que um milagre. Ele sabia que ele não voltaria com um cadáver, ele sabia que se Deus pediu filho, ele era poderoso para ressuscitar o filho. Mas a fé de Abraão tem uma última característica que eu quero te deixar aqui. É uma fé que vê a ressurreição em todas as promessas. Como é que a gente sabe disso? A forma como ele fala para os servos. Ele estava indo sacrificar o filho. E ele fala, voltaremos. Ele não fala, eu vou voltar. Pode ser que eu volte. Se eu não voltar, faça isso. Ele fala, nós voltaremos. Em Hebreus 11:19, diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac, que era o filho da promessa. Porque Abraão sabia que Deus não prova para derrubar. Deus prova para fortalecer. Você pode dizer amém, meu irmão? As provas nos fortalecem. As dificuldades nos geram músculos espirituais. E uma fé adulta sabe disso. Uma fé adulta não confunde a Deus. Uma fé adulta não quer colocar Deus em prova. Abraão tinha aprendido a crer e a obedecer a Deus, mesmo quando ele não sabia onde, mesmo quando ele não sabia quando, mesmo quando ele não sabia como, e mesmo quando ele não sabia por quê. Está inventando isso, pastora Sara? Não, é o autor de Hebreus lá no capítulo 11 que diz. Depois você confere lá. Abraão obedece a Deus, mesmo sem saber como, onde, quando e por quê. É uma fé madura. Eu te disse que quem depende mais do provedor do que da provisão, espera testes da parte de Deus. Eu te disse que quem depende mais do provedor do que da provisão, põe os olhos na promessa e não nas explicações. Em terceiro lugar, o que eu aprendo com esse texto e quero deixar para o seu coração, é que quem aprende a depender mais do provedor do que da provisão, depende inteiramente do provedor.
Olha o verso 6 do seu texto comigo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque, meu irmão, você consegue imaginar essa cena aí? Você que é pai, você que é mãe, até o momento que o menino está calado, está melhor. Mas de repente o menino resolve falar. E aqui no verso 7 diz assim, ó: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Ao que Isaque pergunta, eis o fogo, eis a lenha, é isso que a gente acabou de cantar. Pai, eu vejo fogo, pai, eu vejo a lenha, mas não consigo ver o sacrifício, não estava vendo nada. Isaque olha para o seu pai e fala, pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão, Deus proverá. Aleluia. Duas expressões têm ênfase nessa passagem aqui. A primeira é, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E no verso 14 vai dizer, o Senhor proverá. Sabe o que eu aprendo aqui? À medida que Abraão subia no Monte Moriá, ele estava seguro de que Deus iria prover toda a sua necessidade. O que eu quero que você entenda é que Abraão dependia muito mais do provedor do que da própria provisão. Abraão não sabia o que Deus faria, mas ele sabia que ele faria. Ele não sabia se ele ressuscitaria Isaque, se ele mandaria cordeiro, se ele ia abortar o projeto no meio do caminho, mas ele sabia que algo Deus faria. Sabe, meu irmão, Abraão não podia depender do sentimento dele. Tanto é que a Bíblia em nenhum momento dá ênfase ao que Abraão sentiu. A gente não tem aqui narrativa assim, ó, Abraão ficou triste, Abraão chorou, Abraão engoliu o choro, Abraão engasgou. E a pergunta é difícil. A gente está falando de um pai caminhando com o filho, e de repente o filho fala, pai! Esse pai sabendo que ia queimar o filho daqui a pouco, e esse filho fala, pai, eu estou vendo fogo. Pai, a lenha, mas cadê o cordeiro? Não deve ter sido fácil para Abraão, querido. A Bíblia não conta. Mas deve ter sido um tempo de muitos dilemas. Ela não nos informa o momento exato desse movimento, desse sentimento, desse sofrimento. Apesar da prontidão dele em obedecer sem discutir, a confiança na provisão de Deus não deve ter sido fácil. Abraão sabia que não podia depender dos sentimentos. Mas ouça, Abraão também sabia que não podia depender das pessoas. Você e eu sabemos que nos momentos mais adversos na vida, somos só você e Deus. Aqui no contexto de Abraão, Sara tinha ficado em casa, os dois servos agora estavam guardando no campo, somente Abraão e Isaque caminhavam rumo a Moriá, e Isaque não sabia o que estava acontecendo. A família é uma bênção, ter cônjuge é uma bênção, ter filhos é um santo privilégio, ter bons amigos é um presente. Mas haverão momentos na minha e na sua vida, haverão provas que nós teremos que enfrentar sozinhos, no monte do Senhor, aos pés dele, dependendo do provedor. E é somente nessas horas que a gente pode experimentar o que Deus realmente pode fazer por nós. Porque enquanto a gente está apoiado em pessoas, a gente ainda não aprendeu a depender totalmente do provedor. A gente ainda está com os olhos fixos na provisão. Abraão aprende a depender totalmente do provedor. Sabe, esse homem já tinha experimentado o poder da ressurreição de Deus no seu corpo. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 4, verso 19, fala disso. Por isso, que ele sabia que Deus era poderoso para levantar Isaque da morte, se esse fosse o plano dele. Olhe, ainda não havia registro de ressurreição na história. Sabia disso? A gente está em Gênesis, no começo da história. Abraão não tinha no que se basear. Hoje, a gente escuta, vez ou outra, história de gente que ficou morto e ressurgiu. Mas para gente que já viu inúmeras histórias de ressurreição ao longo da narrativa da história, a gente é fácil entender. Agora, essa não era a situação de Abraão. Nunca ninguém tinha ressuscitado na história. Nunca nenhum morto tinha voltado à vida. Mas Abraão cria no impossível. Abraão via o invisível. E Abraão tomava posse do inatingível. Sabe, meu irmão? Quando você e eu estivermos no Moriá, nas provas profundas, a gente precisa saber que para Deus não é impossível. E mais do que isso,
que nós podemos todas as coisas. Não são algumas coisas, não são poucas coisas, não são de vez em quando coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O texto continua dizendo que Deus proveu o cordeiro. E um cordeiro tomou o lugar de Isaque. Olha aí o verso 13 do seu texto. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Foi nesse momento que Abraão colocou um nome naquele monte. E ainda hoje, se o Senhor te permitir visitar a Israel, você vai poder ir a um monte que se chama Monte do Senhor proverá. Naquele momento Deus revela para Abraão mais um nome sobre ele, mais um caráter da sua identidade. E aqui nós descobrimos que Deus é também Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus provedor. Ei, querido, Deus é Jeová Jireh na sua família. Você pode dizer amém. Ele é Jeová Jireh na sua saúde. Ele é Jeová Jireh na sua casa. Ele é Jeová Jireh no seu casamento. Ele é Jeová Jireh nos seus negócios. Ele é Jeová Jireh na vida dos seus filhos. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Pastora, Deus provê todas as minhas necessidades? Depende. Aqui a gente aprende que o Senhor provê as nossas necessidades a partir da nossa obediência. Deus provê as nossas necessidades no lugar que Ele nos aponta para estar. Você entende? Abraão só recebe a provisão de Deus, porque quando Deus o chama e fala, vem cá, entrega Isaque. Levanta, acorda, vai para os rumos que eu vou te mostrar. E Abraão toma os rumos de Moriá, pega o cutelo, pega a lenha, leva os servos. E no lugar do apontamento, o Senhor provê o milagre. O que eu estou te dizendo é que no lugar da sua obediência, que o Senhor te dá livramento. Deus não costuma entregar bênçãos para filhos desobedientes. Nós que somos humanos fazemos isso com os nossos filhos, não é? Uma das frases que eu falo para os meus filhos sempre é que a desobediência gera o quê, Ana Luísa? O quê, filha? Fala alto. Sofrimento. Eu ensino as crianças desde que elas são muito pequenas. Eu falo, a desobediência gera sofrimento. E às vezes, até nos momentos em que eles machucam, ele está lá machucado, uma coisa que foi desobediência. Antes de acolher, eu falo, filho, lembra que a minha mãe disse, o menino está lá. Eu falo, a desobediência gera o quê? E ele, sofrimento. Eu falo, então, é em tudo. Se eu falar para você, não corre na escada porque você cai. Quando você cair, vai cair. Quando você correr, vai cair, vai doer. Porque a desobediência gera sofrimento. Todas as vezes que nós desobedecemos, a gente pode estar refém, seguro de que o sofrimento vem. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós andamos em obediência, quando nós estamos seguros do jeito que Deus nos manda. Abraão aqui estava do jeito que Deus mandou, na hora que Deus mandou, no lugar que Deus mandou. Por isso Deus proveu. A estrada da obediência é a porta aberta para a provisão. É por isso que eu não entendo crente maduro, crente velho, que teme em desobedecer o óbvio. Ei, querido, o cristianismo é uma religião de princípios. Você pode dizer amém? E quem quebra princípio é quebrado por ele. Princípio não é uma coisa que você precisa entender, não. Princípio não é uma coisa que você tem que concordar, não. Princípio não é uma coisa que você tem que sentir, não. Princípio é uma coisa que você tem que obedecer. É claro como a luz. E tem gente que fica contendendo com Deus. Deus provê a necessidade na obediência. Quando Ele provê, exatamente quando a gente tem a necessidade, não um minuto antes e não um minuto depois. Deus provê aquilo que você precisa no momento que você precisa. Do ponto de vista humano, isso pode parecer muito tarde, mas Deus nunca chega atrasado. O relógio de Deus nunca atrasa. Tem um ditado que fala, Deus tarda, mas não falha. Esse ditado não tem a correspondência na Escritura. Deus nunca tarda. O salmista disse certa vez, no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, e me enviou o socorro. O que eu quero que você entenda, é que Deus não envia socorro prévio. Mas no dia da angústia tem socorro. No dia da angústia tem escape. No dia da angústia tem alívio. No dia da angústia tem proteção, tem provisão, tem
cura, tem libertação, tem aquilo que você e eu necessitamos. E às vezes Deus provê as nossas necessidades por caminhos naturais ou por caminhos sobrenaturais. Deus não enviou aqui para Abraão um anjo como sacrifício, mas ele mostrou um cordeiro preso entre os arbustos. Aqui foi um caminho mais natural. Foi um bichinho no lugar onde tinha bichos. Nem sempre o que Deus faz é sobrenatural. Abraão aqui só precisava de um cordeiro. Por isso Deus não te deu a ele um rebanho. Às vezes a gente precisa só de uma coisa, mas a gente quer que Deus dê 10. Deus não faz assim. Deus age na medida da nossa necessidade. Já aconteceu com você? Isso acontece às vezes com dinheiro, né? Você está precisando de uma quantia e é aquela. É R$1.000. E aí às vezes Deus permite um negócio, uma situação, e você ganha, não é 900, mas também não é 1.100. Você ganha exatamente 1.000. Que é Deus falando assim: meu filho, eu sei com exatidão o que você precisa. E no momento exato eu envio. Abraão sabia disso. Deus envia a sua provisão a todos aqueles que confiam nele e que obedecem às suas instruções. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você está onde Deus mandou estar? Você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Você está se movimentando como Deus mandou se movimentar? Quando a obra de Deus é feita do jeito que Ele manda, nunca falta provisão. Escute, Deus não tem obrigação de abençoar suas ideias e os seus projetos, mas Ele é fiel em cumprir as promessas que Ele tem sobre eles. Quem depende mais do provedor do que da provisão, espera testes da parte de Deus. Põe os olhos na promessa e não na explicação. Depende totalmente do Deus que provê. Em último lugar, no meio da prova, você e eu precisamos procurar glorificar o Senhor. Sabe, meu irmão, tempo que a gente está passando por situação difícil, é muito mais fácil a gente pensar só na nossa necessidade, no nosso fardo, do nosso peso, em vez de focar a nossa atenção em trazer a glória para o nome de Cristo. Geralmente a gente está focado demais em pensar: como eu posso sair dessa situação agora? Quais estratégias, que pessoas chamar, como fazer, que jeito agir, qual gestão? Em vez disso, você e eu deveríamos perguntar: como é que eu trago a glória de Deus para o meio dessa situação? Como é que Deus pode ser glorificado nesse diagnóstico? Como é que Ele pode ser glorificado nessa luta? John Piper, um grande teólogo contemporâneo que nós temos, foi diagnosticado com câncer severo. Enquanto ele tratava esse câncer, ele escreveu um livro muito, muito, muito necessário para as pessoas que passam por essa doença tão complicada, que se chama Não Desperdice o Seu Câncer. E a tônica de John Piper nessa literatura é justamente dizer que mesmo em meio a dores, mesmo em meio a adversidades, mesmo no meio de angústias corporais e de dores intensas, a glória de Deus pode se manifestar. Querido, Deus pode manifestar a glória dele na adversidade, na sua família. Deus pode manifestar a glória dele no seu problema financeiro. Deus pode manifestar a glória dele na sua fraqueza emocional. O Senhor é Deus para chamar a glória dele para quaisquer circunstâncias. E é por isso que, se existe um fato que revela a glória de Deus aqui no Velho Testamento, é a história de Abraão. Porque essa experiência de Abraão com Isaac é o mais belo tipo da Bíblia sobre a caminhada do pai e do filho no Calvário. Uma das coisas que você que é membro da Deilar já me viu falar: a Bíblia não é um livro solto, que tem livrinhos que contam histórias soltas. A Bíblia é um único livro, dividido em pequenos livros, que conta uma única história, e essa história é a história da redenção, de modo que toda a narrativa bíblica aponta se não para outra coisa, senão para Jesus. A Bíblia fala de Jesus. E aqui na história de Abraão, nós encontramos Jesus. Isaac foi o filho do coração, Jesus foi o filho amado do pai. Isaac foi até Moriá sem reclamar, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Isaac foi o filho da profecia, Jesus é o filho prometido. Isaac teve seu sacrifício preparado, o sacrifício de Cristo foi preparado na eternidade. Jesus olha para os judeus e fala: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e viu o regozijo no miraculoso nascimento de Isaac. Abraão viu o dia
dia do nascimento de Cristo. No casamento de Isaac, ele viu o dia da vinda de Cristo para sua noiva, a igreja. Mas no Monte Moriá, quando Isaac foi colocado no altar, Abraão viu o dia da morte e da ressurreição de Cristo. E várias verdades são vistas nesse texto sobre aquilo que Isaac representa, sobre a figura de Cristo. Por isso é tão poderoso olhar para esse texto. Por isso que ele é tão pedagógico. Por isso que ele é tão instrutivo. Eu termino te dizendo, eu não vou ler de novo, mas os versos 15 ao 19. Só o verso 16, vamos ler, ele disse assim, ó. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o seu único filho. Olha que Deus fala para Abraão, verso 17. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem depende mais do provedor do que da provisão, no meio da prova, aprende a olhar para frente, para aquilo que Deus ainda fará. Sabe, meu irmão, existe sempre um fim glorioso depois da prova. Você pode dizer amém? Existe sempre um fim glorioso depois da adversidade, porque Deus não desperdiça sofrimento. Abraão recebeu várias coisas novas aqui. Ele recebeu uma nova aprovação de Deus, diz o verso 22, verso 11. Ele recebeu de volta um novo filho. Isaac e Abraão tinham estado no altar juntos, mas agora Isaac era um sacrifício vivo. Isaac ainda recebe, Abraão ainda recebe uma nova segurança. Ele já tinha ouvido falar das promessas antes, mas agora ele tem um toque especial para ela. Abraão aprende um novo nome de Deus. Agora Deus para ele também é Jeová Jirê, o Deus que provê. Abraão tem novidades que revelam a fidelidade de Deus. Sabe, querido, quando Jesus estava na cruz, Deus não enviou nenhum substituto para ele. Para o filho dele não teve nenhuma voz do céu para falar, eu envio um substituto. Deus não fez isso. A fé obediente de Abraão agradou a Deus de tal forma que o Pai abriu a cortina do tempo e mostrou para Abraão o dia de Cristo, o Cordeiro de Deus que nos substituiu e nos deu a redenção. E por essas e outras aqui, Abraão foi chamado de o pai da fé. É por isso que a gente ensina para as nossas crianças. Eu nem sei se as crianças cantam isso hoje, mas quando eu era pequena a gente cantava demais uma musiquinha que falava: pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Porque aqui a promessa de Deus a Abraão é: eu multiplicarei a sua descendência, eu deveras te abençoarei. Abraão é o pai da fé, e a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você é um filho de Abraão? Você é alguém que busca a fé dele? Como está a sua fé? Você tem crido em Deus ao ponto de obedecê-lo? Você tem crido em Deus ao ponto de disponibilizar a sua vida sem reservas? Sabe, eu quero encerrar esse tempo orando por você. Por você que se sente num Moriá. Por você que se sente acuado por algo que Deus está permitindo que você passe nesse tempo. Eu quero chamar o nosso pastor aqui. E nós queremos orar por você que nessa noite quer dizer: Senhor, eu preciso do Senhor proverá na minha vida. Eu quero cantar: Deus proverá.